Imagine sentir-se mais cansado do que o habitual, com a memória um pouco falha, ou talvez aqueles desconfortáveis inchaços depois de comer. Você já parou para pensar que alguns alimentos que parecem inofensivos, até mesmo saudáveis, podem estar a contribuir para essa sensação de declínio, especialmente depois dos 65 anos. É uma realidade dolorosa para muitos de nós aquilo que colocamos no prato, com a melhor das intenções. Pode, na verdade, estar a sabotar a nossa vitalidade e bem-estar. Muitos de nós fomos ensinados a acreditar que todos os vegetais são igualmente bons, sem exceção. Mas, e se eu lhe dissesse que existem certos vegetais, muito comuns na nossa dieta, que para quem já passou dos 65, podem ser verdadeiros sabotadores da saúde, acelerando problemas digestivos, inflamações e até afetando a sua clareza mental. É um segredo pouco falado, mas crucial para a sua saúde e qualidade de vida. Neste vídeo, vamos desvendar os 7 vegetais que, se tem mais de 65 anos, deve reconsiderar imediatamente ou aprender a consumir de uma forma diferente. Para evitar um sério declínio na sua saúde, não se trata de os eliminar totalmente, mas sim de entender como podem afetá-lo e o que fazer para se proteger. Fique conosco até ao fim, pois o último vegetal da nossa lista e a dica final que partilharei com certeza vão surpreendê-lo e podem ser a chave para reverter muitos dos seus desconfortos diários. A sua saúde merece esta atenção. Vamos começar imediatamente com o primeiro ponto crucial. E pode ser uma surpresa para muitos, para muitas pessoas, especialmente depois dos 65, os vegetais crucíferos, como os brócolos, a couve-flor, a couve portuguesa e as couves de Bruxelas. Podem ser uma fonte significativa de desconforto, embora sejam inegavelmente ricos em nutrientes, fibras e compostos que combatem o cancro. A sua complexidade pode desafiar um sistema digestivo que já não funciona com a mesma eficiência de antes. Pense naqueles inchaços, gases e até cólicas que podem surgir depois de uma refeição saudável. Isso acontece porque estes vegetais contêm oligosacarídeos, um tipo de carboidrato que é fermentado pelas bactérias do intestino grosso, para um sistema digestivo mais jovem e robusto. Isso é geralmente gerível. Mas para alguém com uma flora intestinal menos equilibrada ou uma digestão mais lenta, o resultado pode ser bastante doloroso e embaraçoso. Imagine desfrutar de um prato nutritivo de brócolos e, horas depois, sentir-se como um balão, com dores abdominais que o deixam sem vontade de fazer nada. Não é assim que queremos viver a nossa idade de ouro. Pois não, além dos problemas digestivos. Há outro aspecto menos conhecido. Estes vegetais contêm substâncias chamadas glucosinolatos, que, quando quebradas, podem interferir com a função da tiroide, especialmente se consumidos crus e em grandes quantidades, e se já existir alguma predisposição ou medicação para a tiroide. Não é para entrar em pânico, mas sim para ter consciência. A ideia não é eliminá-los, mas sim adaptá-los. A melhor forma de contornar estes desafios é através da cozedura. Cozinhar os vegetais crucíferos, seja ao vapor ou cozidos, ajuda a quebrar as fibras mais resistentes e a reduzir a quantidade de compostos que causam gases. Além disso, a cozedura suave pode diminuir ligeiramente a atividade dos compostos que afetam a tiroide. Tente começar com pequenas porções e observe como o seu corpo reage, em vez de comer um prato cheio de brócolos crus. Talvez umas flores de brócolos cozidas no vapor, como acompanhamento, já seja o suficiente para obter os benefícios sem o desconforto. Pense em como a sua avó cozia a couve para o caldo verde, até ficar bem macia.
Há uma sabedoria ancestral na forma como preparávamos os nossos alimentos, que muitas vezes negligenciamos na busca por uma alimentação crua e saudável. A moderação e o método de preparação são os seus melhores amigos aqui. Um exemplo simples se adora couve. Em vez de a comer crua em saladas, experimente refogá-la ligeiramente com um pouco de azeite e alho, ou adicioná-la a uma sopa bem quente e reconfortante. Sentirá a diferença e o seu estômago agradecerá. Agora, vamos falar de algo que muitos de nós temos em casa, e que à primeira vista parece inofensivo: os tomates verdes e as batatas com manchas esverdeadas ou rebentos. Embora os tomates maduros sejam maravilhosos e cheios de antioxidantes, os tomates que ainda estão verdes, ou pior, as batatas que começaram a ficar verdes por exposição à luz, contêm uma substância chamada solanina. A solanina é um glicoalcaloide natural que funciona como um mecanismo de defesa da planta contra predadores e insetos. Para nós, humanos, em pequenas quantidades, não costuma ser um problema. No entanto, em quantidades maiores, como as encontradas em tomates muito verdes ou em batatas que desenvolveram tonalidades esverdeadas e rebentos, pode ser tóxica. Imagine uma daquelas batatas que ficou esquecida na despensa, com a pele a ficar esverdeada e alguns olhos a brotar. Muitas vezes, pensamos em cortar a parte verde e usar o resto. Não é, mas a solanina não se limita à parte verde. Ela pode ter se espalhado por toda a batata, embora a maior concentração esteja nessas áreas. Os sintomas de intoxicação por solanina podem variar de leves, como náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais, a mais graves, como tonturas, dores de cabeça e até alterações neurológicas em casos extremos, para alguém com mais de 65 anos, cujo sistema imunitário e metabólico pode ser um pouco mais sensível. O risco de experimentar estes efeitos desagradáveis aumenta. Não vale a pena arriscar um dia de mal-estar por uma batata que já não está nas melhores condições. A solução aqui é simples e crucial. Evite completamente o consumo de tomates verdes, a menos que sejam de uma variedade específica que é verde mesmo quando madura. E descarte imediatamente as batatas que apresentem qualquer sinal de esverdeamento ou brotos. A solanina não é destruída pela cozedura. Por isso, cortar a parte verde não é suficiente. É um caso onde a prevenção é a melhor cura. Opte sempre por tomates bem maduros e vermelhos, e batatas firmes, sem manchas verdes ou rebentos. Armazene as batatas em local fresco, escuro e arejado para evitar que esverdeiem. Esta pequena atenção pode poupar-lhe um grande desconforto e preservar a sua vitalidade. Agora, vamos falar de algo que é aclamado como um superalimento: os espinafres e as acelgas. E de facto, eles são ricos em vitaminas K e A, folato e ferro. Mas, como em tudo na vida, a moderação e a forma de preparação são chave, especialmente depois dos 65. O problema reside nos oxalatos, espinafres e acelgas, principalmente quando crus e consumidos em grandes quantidades. São ricos em ácido oxálico, para a maioria das pessoas. Os oxalatos não são um problema, no entanto, em indivíduos predispostos ou em consumo excessivo. Os oxalatos podem ligar-se a minerais como o cálcio no intestino, formando cristais. Estes cristais podem levar à formação de cálculos renais, as famosas pedras nos rins, que são incrivelmente dolorosas e podem levar a sérios problemas de saúde. Imagine a dor excruciante de uma crise renal. É algo que queremos evitar a todo custo. Além disso, a ligação dos oxalatos ao cálcio pode, em teoria, reduzir ligeiramente a absorção deste mineral essencial para os ossos, algo que já é uma preocupação com a idade. Para mitigar este risco, especialmente se já tem histórico de pedras nos rins ou osteoporose, a solução é simples:
Cozinhe os espinafres e as acelgas, a cozedura, especialmente ao vapor ou fervura. Reduz significativamente o teor de oxalatos quando cozinha estes vegetais. Parte dos oxalatos solúveis são lixiviados para a água. Assim, um prato de espinafres salteados ou cozidos será muito mais gentil para os seus rins e para a sua absorção de minerais do que um sumo verde gigante, cheio de espinafres crus. Para quem tem problemas renais ou uma história familiar de cálculos, consultar um nutricionista pode ser uma excelente ideia para ajustar o consumo destes e outros alimentos ricos em oxalatos. Não precisa de riscar estes superalimentos da sua dieta. Apenas precisa de os preparar de forma inteligente e consumir com moderação. Pense em adicionar um punhado de espinafres cozidos ao seu omelete matinal ou a um caldo de legumes. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde renal e bem-estar geral. Agora que desvendamos os mistérios por trás dos vegetais crucíferos, dos tomates verdes e das batatas esverdeadas, e dos espinafres e acelgas, vamos continuar a nossa jornada para uma saúde vibrante na terceira idade. Próximo. Vamos mergulhar em outros vegetais que podem estar a sabotar a sua energia e digestão. Acabamos de ver como alguns vegetais aparentemente inofensivos podem ter efeitos surpreendentes. Mas a nossa lista não termina aqui. Vamos agora explorar outros vegetais que merecem a sua atenção, garantindo que o que come o fortalece. Em vez de o enfraquecer, o milho, para muitos, é sinônimo de verão, pipocas no cinema, ou um acompanhamento doce e saboroso. E sim, na sua forma natural. Um milho fresco na espiga pode ser uma adição nutritiva à sua dieta. No entanto, quando falamos de milho, especialmente depois dos 65 anos, é importante ter algumas ressalvas, principalmente com o milho processado ou consumido em grandes quantidades. O problema principal aqui é o seu alto índice glicêmico quando consumido em excesso e a sua digestibilidade. O milho é um cereal e, como tal, é rico em hidratos de carbono, que o corpo converte rapidamente em açúcar. Para pessoas mais velhas, que podem ter uma sensibilidade à insulina diminuída ou serem pré-diabéticas. Um pico de açúcar no sangue depois de comer muito milho pode ser problemático, contribuindo para sua fadiga pós-refeição e, a longo prazo, para a resistência à insulina e o risco de diabetes tipo 2. Pense na sensação de sonolência que sente depois de comer um prato grande de milho cozido ou uma porção generosa de pipocas. Além disso, o milho, especialmente as variedades mais duras ou quando não está bem cozido, contém celulose, uma fibra que o nosso corpo não consegue digerir completamente, para um sistema digestivo que já está um pouco mais lento. Isso pode resultar em mais trabalho para o intestino, levando a inchaço, gases e até dor abdominal. Imagine o seu corpo a lutar para processar algo que, à primeira vista, parece uma opção leve. Muitos dos produtos de milho que encontramos no supermercado, como tortilhas, snacks de milho e cereais de pequeno almoço, são altamente processados, carregados de sódio, açúcares adicionados e gorduras não saudáveis, o que anula quaisquer benefícios nutricionais do milho original e adiciona uma carga inflamatória ao seu corpo. A melhor abordagem é consumir milho com moderação e dar preferência ao milho fresco, na espiga, cozido ou grelhado, em vez das opções enlatadas ou ultraprocessadas, se for consumir. Faça-o como parte de uma refeição equilibrada, com proteínas e outras fibras. Para moderar a absorção de açúcares, considere-o um complemento e não a base da sua refeição. Se adora milho, opte por uma pequena porção de milho cozido na espiga como um deleite ocasional. Em vez de o incluir diariamente na sua dieta, a qualidade e a quantidade
fazem toda a diferença. A. As leguminosas feijão, grão de bico, lentilhas, são pilares da nossa culinária, especialmente aqui em Portugal, e são elogiadas pela sua riqueza em proteína vegetal, fibras e minerais. Mas aqui reside o C, se não forem bem preparadas. Podem ser uma fonte considerável de desconforto intestinal para quem tem mais de 65 anos. A razão são os oligosacarídeos, o mesmo tipo de carboidrato complexo encontrado nos vegetais crucíferos, que o nosso corpo tem dificuldade em digerir completamente e que são fermentados pelas bactérias intestinais, produzindo gases. Muitos de nós já experimentaram a sensação de inchaço e a necessidade de libertar gases depois de uma feijoada. Não é para um corpo mais jovem e com um sistema digestivo mais robusto. É uma questão de desconforto passageiro. Mas para o sistema digestivo de uma pessoa mais velha, que pode já ter uma motilidade intestinal mais lenta ou uma disbiose. Isto pode transformar-se em dores, cólicas e uma sensação constante de peso. A boa notícia é que este problema é quase totalmente evitável com a preparação adequada. O segredo está na demolha e na cozedura correta. Demolhar o feijão e o grão de bico durante a noite pelo menos 8-12 horas, trocando a água 1 ou 2 vezes. Ajuda a reduzir significativamente a quantidade de oligosacarídeos. Depois, descartar a água da demolha e cozer as leguminosas em água limpa até ficarem bem macias também ajuda a minimizar a produção de gases. Para as lentilhas, embora o tempo de demolha seja menor ou nem sempre necessário, cozer bem é fundamental. Algumas pessoas também acham útil adicionar uma pequena pitada de bicarbonato de sódio à água de cozedura, ou ervas como louro ou cominhos, que são conhecidas pelas suas propriedades carminativas que ajudam a reduzir gases. Não precisa de desistir da feijoada ou de um bom grão cozido. Apenas precisa de dar um pouco mais de amor e tempo na preparação. Consumir porções menores inicialmente e observar a sua reação também é uma estratégia inteligente. As leguminosas são demasiado valiosas para serem ignoradas. Então aprenda a prepará-las para que trabalhem a seu favor. O 6º ponto da nossa lista aborda uma categoria que, embora não seja um vegetal em si, é sobre a forma como alguns vegetais são preparados ou o seu estado. Estou a falar de vegetais altamente ácidos, como certos picles industrializados ou até mesmo tomates ainda muito verdes e ácidos. Para quem tem mais de 65 anos, é comum que a produção de ácido no estômago diminua. Mas, paradoxalmente, muitos experimentam sintomas de refluxo gastroesofágico ou azia. A introdução de alimentos muito ácidos pode irritar o revestimento sensível do esôfago e do estômago, provocando ou agravando o desconforto. Imagine aquela sensação de ardor no peito depois de comer algo muito avinagrado ou um molho de tomate feito com tomates verdes e ácidos. Não é uma experiência agradável e pode comprometer a sua qualidade de vida diária. Os picles comprados no supermercado, por exemplo, muitas vezes contêm vinagre em excesso, sal e conservantes que podem ser prejudiciais para um estômago sensível. Embora os picles fermentados naturalmente como o chucrute ou kimchi caseiro, com moderação possam oferecer probióticos benéficos. Os picles industrializados raramente oferecem os mesmos benefícios e podem ser apenas uma fonte de irritação. Da mesma forma, certos tomates que não estão completamente maduros, especialmente se usados em molhos ou conservas caseiras, podem ter um nível de acidez que é difícil digerir para um estômago mais sensível. A melhor estratégia é optar por vegetais maduros e preparados de forma suave, se gosta de picles. Considere fazer os seus em casa, controlando a quantidade de vinagre.
Ou opte por versões fermentadas naturalmente com moderação. Para molhos de tomate. Certifique-se de usar tomates bem maduros e doces. Cozinhar os tomates por um longo período também ajuda a reduzir a sua acidez. Preste atenção aos sinais do seu corpo. Se um alimento lhe causa azia ou desconforto, é um sinal claro de que deve reduzir o consumo ou mudar a forma de preparação. Lembre-se, o objetivo é nutrir o seu corpo e não irritá-lo. Priorize a gentileza com o seu sistema digestivo. E chegamos ao 7º e último ponto da nossa lista, que é talvez o mais abrangente e, em certa medida, o mais preocupante: os vegetais com alto nível de resíduos de pesticidas. Embora não seja um tipo específico de vegetal, esta categoria abrange a forma como os nossos alimentos são cultivados. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se mais suscetível aos efeitos das toxinas ambientais, o fígado e os rins, que são os principais órgãos de desintoxicação. Podem não funcionar com a mesma eficiência de antes. Os pesticidas são químicos projetados para matar pragas. E quando ingeridos, mesmo em pequenas quantidades residuais, podem acumular-se no nosso sistema ao longo do tempo. Esta acumulação tóxica tem sido associada a uma série de problemas de saúde, incluindo distúrbios neurológicos, problemas endócrinos, inflamação crônica e até mesmo um risco aumentado para certas doenças degenerativas. Imagine que está a tentar cuidar da sua saúde comendo vegetais, mas, inadvertidamente, está a adicionar uma carga de químicos que o seu corpo tem dificuldade em eliminar. É uma realidade alarmante que muitos dos vegetais convencionalmente cultivados no mercado estão carregados com uma variedade de pesticidas. Embora as quantidades sejam consideradas seguras pelas regulamentações, a exposição cumulativa ao longo da vida e a sensibilidade acrescida na idade avançada podem torná-los um problema. Existem listas anuais, como a Dirty Dozen, dúzia suja, que identificam os vegetais e frutas com maior concentração de resíduos de pesticidas. Vegetais como espinafres, couve, pimentos, aipo e batatas frequentemente aparecem nestas listas. Então, o que fazer? A estratégia mais eficaz é priorizar a compra de vegetais orgânicos, especialmente para aqueles que são mais suscetíveis a conter pesticidas. Sim, sabemos que os orgânicos podem ser mais caros, mas é um investimento na sua saúde a longo prazo. Se comprar orgânicos não for uma opção para todos os vegetais, concentre-se em lavar muito bem os vegetais convencionais. Use uma escova para esfregar as superfícies e considere usar uma solução de água com um pouco de bicarbonato de sódio ou vinagre para ajudar a remover alguns dos resíduos. A sua saúde é um ativo precioso, e proteger-se das toxinas é tão importante quanto obter os nutrientes. Fazer escolhas conscientes ao comprar os seus vegetais pode ser um passo gigantesco para evitar um declínio de saúde desnecessário. Lembre-se, não se trata de ser perfeito, mas de fazer as melhores escolhas possíveis com os recursos que tem. Agora que desvendamos todos os 7 vegetais que merecem a sua atenção, vamos reunir todas estas peças para que possa dar os próximos passos rumo a uma vida mais vibrante e saudável. Acabamos de percorrer um caminho revelador, desvendando verdades sobre vegetais que talvez nunca tivesse imaginado que pudessem ser uma preocupação para a sua saúde depois dos 65 anos. A jornada para um bem-estar duradouro não é sobre privação, mas sim sobre conhecimento e escolhas inteligentes. Vimos que nem todos os vegetais são iguais para todos, especialmente à medida que envelhecemos, e que a forma como os preparamos pode ser tão importante quanto o próprio alimento, reforçando o que exploramos.
Falamos sobre os vegetais crucíferos como os brócolos e a couve-flor, que, apesar de super nutritivos, podem causar inchaço e gases se não forem bem cozidos e consumidos com moderação, e até mesmo interagir com a função da tireoide se comidos crus em excesso. Aprendemos sobre o perigo silencioso da solanina, presente em tomates verdes e batatas esverdeadas ou com rebentos, ressaltando a importância de descartá-los para evitar intoxicações. Abordamos os espinafres e as acelgas, ricos em oxalatos, que exigem cozedura para proteger os seus rins e garantir a absorção de minerais. Discutimos o milho, que, especialmente em grandes quantidades ou nas suas formas processadas, pode desequilibrar os níveis de açúcar no sangue e ser difícil de digerir. Exploramos as leguminosas como o feijão e o grão de bico, que, apesar de excelentes fontes de proteína, exigem demolha e cozedura cuidadosas para evitar desconfortos gastrointestinais. Mencionamos os vegetais com acidez elevada, como certos picles e tomates imaturos, que podem irritar um estômago sensível. E, por fim, salientamos a preocupação com os resíduos de pesticidas, encorajando a escolha de orgânicos ou uma lavagem meticulosa para reduzir a exposição a toxinas. Cada um destes pontos não é um veredicto de proibição, mas sim um convite à consciência. A vida depois dos 65 pode e deve ser vivida com plenitude, energia e sem os incômodos que tantas vezes aceitamos como parte da idade. Lembre-se, pequenas mudanças na forma como seleciona, prepara e consome os seus vegetais podem ter um impacto gigantesco na sua digestão, nos seus níveis de energia, na sua clareza mental e na sua saúde geral. Não se sinta sobrecarregado por esta informação. Pense nisto como um novo conjunto de ferramentas para construir uma versão ainda mais saudável e feliz de si mesmo. Não é preciso fazer tudo de uma vez. Comece por uma ou duas mudanças que lhe pareçam mais fáceis de implementar. Talvez cozinhe os seus brócolos um pouco mais. Ou comece a demolhar o feijão na noite anterior. Pequenos passos, consistentes, são o segredo para grandes transformações. A sua vitalidade não tem prazo de validade. O seu corpo é um templo e merece ser tratado com o máximo cuidado e conhecimento. Ao entender como os alimentos interagem com o seu corpo que está a envelhecer, está a empoderar-se para tomar decisões que realmente o servem. Imagine-se a desfrutar das suas refeições sem o medo do inchaço, com mais energia para as atividades que ama, e com a clareza mental para se ligar aos seus entes queridos e desfrutar cada momento. Este é o futuro que estamos a construir juntos. Queremos muito saber a sua opinião. Algum destes vegetais o surpreendeu? Ou talvez já tenha notado alguns destes efeitos na sua própria vida. Partilhe a sua experiência e as suas dicas nos comentários abaixo. A sua história pode ajudar e inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Juntos, somos mais fortes e aprendemos uns com os outros. Se este vídeo lhe trouxe valor, se estas informações o ajudaram a ver a sua alimentação de uma nova forma, por favor, deixe o seu gosto. Isso ajuda-nos a saber que estamos no caminho certo e a continuar a criar conteúdo que realmente faz a diferença na sua vida. E claro, não se esqueça de subscrever o nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos cheios de dicas práticas e informações valiosas para viver a sua melhor vida em todas as idades. Ative o sininho para receber as notificações e esteja sempre a par das novidades. A sua saúde é a sua maior riqueza. Invista nela com sabedoria, com amor e com a informação certa. Lembre-se sempre, cada dia é uma nova oportunidade para nutrir o seu corpo e a sua alma. Não se contente com menos do que uma vida vibrante e cheia de energia.
Não importa a sua idade. Viva a sua melhor vida em todas as idades.